eu sou a Cris Santos e esse daqui é um Instituto Terapêutico e hoje eu venho trazer para vocês um arquétipo que eu estava esperando muito para gravar esse vídeo, que é o arquétipo da Rainha de Ouros, um dos melhores arquétipos que eu utilizei nos últimos tempos. Para quem não sabe, eu estou grávida de 7 meses, logo teremos o nosso segundo filho. E o arquétipo que proporcionou pra gente essa mudança foi a Rainha de Ouros, e eu vou explicar o porquê. O arquétipo da Rainha de Ouros, ele é um arquétipo, tá, para materialização e muito forte o elemento terra, porque o ouro, né, no tarô, o elemento ouro no tarô, ele vem representando esse elemento terra, a materialização, a conquista, a realização. Só que o diferencial da Rainha de Ouros é que ela equilibra muito bem o lado profissional com o lado pessoal, que era uma coisa que eu particularmente já tive várias fases na minha vida, mas eu sou uma pessoa que eu sou escorpiana, então eu sou um pouco obsessiva com algumas coisas. Vou explicar. Quando eu vou estudar algum assunto, eu estudo, um pouco sem esse freio, sem esse limite. Então, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito. Quando eu não gosto, eu também não gosto muito. E aí, o que acontece? Quando a gente convive com mais pessoas e a gente vira mãe, aí depois a gente vira empreendedora, tu tem responsabilidades com a tua casa, responsabilidades contigo, responsabilidade com o filho, responsabilidades com o cliente. Fica difícil na minha configuração. Então eu precisei de um arquétipo que me mostrasse de uma forma clara o equilíbrio. Eu buscava muito equilíbrio. Eu vou gravar para vocês também o arquétipo da bússola, que foi um arquétipo muito bom, que eu ainda estou utilizando, que me trouxe também esse equilíbrio e principalmente um direcionamento. Por quê? Porque normalmente eu tenho muito elemento ar, então eu tenho muitas ideias, muitas vontades, mas concretização a gente precisa de terra e fogo. Terra para materializar e fogo, ação. Não adianta ter uma ideia que tu não vai conseguir colocar em prática. Quando eu ativei o arquétipo da Rainha de Ouros, eu pensei, eu preciso equilibrar o meu profissional com o meu pessoal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito da minha família, eu gosto muito dos meus filhos, eu gosto muito da minha liberdade, eu gosto muito de mim, de cuidar de mim. E eu tava no momento sem equilíbrio, que ou eu fazia demais o meu profissional e deixava o meu pessoal, ou eu fazia demais pelo meu pessoal e acabava deixando o meu profissional de lado. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu consegui, com o arquétipo da Rainha de Ouros, estabilizar de novo a minha agenda. Eu consegui explicar para as minhas clientes que a partir desse momento eu faria a consultoria de arquétipos, que eu trabalharia com a numerologia e que por um período eu não iria fazer os meus atendimentos de limpeza energética, divórcios energéticos, benzimento, entre outras técnicas que eu trabalho. Para quem não sabe, né, eu sou terapeuta e trabalho, né, com questões de limpezas energéticas e a consultoria de arquétipo. E por que eu trabalho hoje somente com a consultoria de arquétipos? Porque o arquétipo, quando essa ferramenta caiu para mim, foi como se fosse um grande achado. Então eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, me dedico muito em tudo que eu vou fazer, eu sempre procuro fazer o meu melhor. E nisso, por ter uma característica natural, eu me atiro de cabeça, eu não consigo, vou estudar só um pouquinho, eu só vou dar uma olhadinha, não, eu vou mesmo. Descobri a ferramenta arquétipos, comecei a utilizar. Na verdade, as minhas primeiras utilizações de arquétipos foi com o Rei de Midas, que eu tive uma experiência bem negativa. Eu ainda vou contar para vocês, mas não foi exclusivamente por causa do arquétipo, mas sim por um conjunto. Eu tava com a minha vibração baixa,
eu não estudava e fui mexer com coisas que eu não sabia. Então eu não me senti bem quando eu ativei aquele arquétipo que era forte demais e eu me senti mal quando eu utilizei ele. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a ver que tem formas de utilizar, que tem estratégias, né? Uma forma mais inteligente, que algumas coisas vão fazer muito bem para mim, que outros já não vão fazer tão bem. Que o arquétipo todo mundo utiliza de forma inconsciente. Quando eu comecei a pensar, nossa, eu não tenho terra, eu preciso me sentir aterrada, eu preciso materializar os meus sonhos. Quando eu comecei a entender o que eu precisava e comecei a colocar em ação, em movimento, comecei a estudar arquétipos de terra, comecei a estudar elementos, comecei a estudar os conjuntos, comecei a botar em prática, ver o que funciona para mim, o que não funciona, comecei a testar com... Primeiro a gente começa com a gente, depois comecei a me especializar em cursos, e aí conforme a gente vai passando pelos clientes, a gente vê o que funciona, o que funciona, o que tal pessoa percebe, o que a outra pessoa sente, e aí a gente vai se lapidando. Hoje eu consigo trabalhar menos tempo, consigo ter o mesmo faturamento que eu tinha, consigo cuidar de mim, consigo cuidar da minha casa, consigo cuidar dos meus filhos, inclusive o que vai nascer. Já estou nesse processo de gravar vídeos, de organizar, de deixar conteúdo pronto, porque a gente já tá em novembro, mês que vem já é Natal. Começo do ano, né, o meu bebê é para fevereiro. Então eu já estou estruturando tudo que eu preciso com calma, com tempo, graças ao equilíbrio da Rainha de Ouros. Nem faltar com o meu profissional e nem faltar com o meu pessoal, que para mim era a coisa mais importante que eu precisava, equilíbrio. Então a Rainha de Ouros me trouxe esse equilíbrio, que para mim é assim, ó, se a gente não tiver condições financeiras, a gente não consegue ter a liberdade, a gente não consegue ter escolhas, a gente não consegue aproveitar tão bem. Tem coisas que são de graças? Tem, mas acaba ficando limitada a tuas escolhas. Então eu acho que com um financeiro mais estruturado, a gente consegue ter liberdade para poder cuidar do que realmente é importante pra gente. Para cada pessoa vai ter alguma coisa que é mais importante. Então, a Rainha de Ouros para mim nesse último tempo foi um dos melhores arquétipos que eu ativei e pretendo deixar ela por um bom período aqui comigo, porque é um arquétipo que realmente vem funcionando muito bem principalmente para nós mulheres que nos cobramos muito em estar em um lugar, estar em outro, fazer uma escolha, fazer outra. Ela me trouxe um equilíbrio, me trouxe leveza, me trouxe clareza do que eu vou ter que abrir mão, do que eu não vou. É um arquétipo bem completo que eu indico muito para vocês testarem, tá? E conhecerem esse arquétipo. Para quem quiser passar em consulta particular, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato. Espero que vocês tenham gostado dessa minha experiência com o arquétipo da Rainha de Ouros e me conta aqui embaixo se vocês já ativaram e qual foi a tua experiência. Um beijo e até o próximo vídeo.